Eu sou a professora Elaine Markstein e esse é o canal do portal Arte Design, que hoje está em Porto, Portugal, mais especificamente no Jardim do Marquês de Pombal. Próximo aqui temos acesso à Rua Santa Catarina, que é uma rua importante de comércio aqui na cidade do Porto, que também tem muitos casarios históricos revestidos de azulejo. Aqui ao fundo nós vemos uma edificação revestida em azulejo, na frente, ao lado. O azulejo está em toda parte aqui no Porto. Já descobriram do que é que o vídeo de hoje vai falar? Isso mesmo, sobre o azulejo. Vamos descobrir qual é a origem da aplicação do azulejo nos revestimentos externos. E vamos destacar o azulejo no período barroco, na fase joanina, que é a fase mais importante do barroco português. Se desenvolve no século XVIII, no reinado de Dom João V, e ela coincide com o período da expansão, ali a partir do ciclo do ouro e dos diamantes no Brasil, e isso foi preponderante para a produção barroca em Portugal. O azulejo português é uma das marcas representativas da cultura de Portugal. O portal Arte Design procurou entender a história que está por trás dessa tradição de aplicação do azulejo, averiguando qual sua relação com o Brasil. A utilização do azulejo português começou por volta do século XIII, por influência de uma tradição islâmica que se expandiu pela orla mediterrânea. A produção de azulejos decorativos em Portugal começou no mesmo período da expansão marítima. As fábricas portuguesas aproveitaram o momento histórico para ganhar mercados e distribuir sua produção. Entre os séculos 17 e 18, os navios que partiam vazios das terras lusitanas costumavam levar grandes quantidades desses azulejos. Portugal é o país onde o azulejo está mais relacionado com a cultura nacional. Embora os tenha importado nos primeiros séculos de utilização, teve uma produção importante e contribuiu com a propagação desse material por outros continentes por meio de suas colônias. Foi o Brasil que melhor absorveu esse gosto, sendo o azulejo amplamente utilizado e absorvido pela identidade nacional. Hoje o azulejo é tão brasileiro quanto português. Foram dois grandes momentos em que o Brasil influenciou Portugal na utilização do azulejo. O primeiro foi no século XIX, quando os portugueses, retornados do Brasil após a independência do país, começaram a pôr em prática um hábito mais comum na antiga colônia, a utilização do azulejo como revestimento exterior. Usados no Brasil naquela época, os azulejos tinham a função de proteger as casas da umidade. No Porto, passou a ser uma característica nas fachadas, o que fez crescer o número de fábricas de azulejo no Porto e em Gaia. O azulejo trouxe consequências muito significativas para as paisagens urbanas das cidades portuguesas, principalmente para o Porto. O segundo momento de influência foi já no século XX, quando arquitetos modernos de Portugal visitaram o Brasil e se encantaram com a utilização dos azulejos na arquitetura modernista brasileira. Estamos em frente à Capela das Almas de Santa Catarina, que fica na rua Santa Catarina. Essa igreja é uma edificação do século XVIII. Atualmente, ela possui mais de 15 mil azulejos. A Capela das Almas, ou Capela de Santa Catarina, é uma capela situada na freguesia de Santo Ildefonso, na rua de Santa Catarina. A capela tem sua origem numa antiga capela feita em madeira, erguida em louvor de Santa Catarina. A construção do edifício, que hoje existe, remonta aos fins do século XVIII, altura em que a Irmandade das Almas e das Chagas de São Francisco passou do Mosteiro de Santa Clara para a Capela de Santa Catarina. A capela tem dois corpos, sendo o segundo mais baixo, e sofreu obras de ampliação e restauro que modificaram o estilo original em 1801. A fachada principal da capela tem uma porta emoldurada e rematada por um frontão circular. No tímpano fixa-se um brasão bipartido com as armas de São Francisco de Assis e de Santa Catarina. À esquerda, ergue-se a torre sineira, que tem 2 andares. O primeiro tem uma porta com uma pequena janela e o segundo, 4 janelas rematadas por um varandim. A cúpula é rematada por uma cruz de ferro. Até o ano de 1929, as superfícies exteriores da capela estavam rebocadas e caídas, de branco sem azulejos. O revestimento da capela é hoje em dia constituído por 15.947 azulejos, que cobrem cerca de 360 metros quadrados de parede. Os azulejos que revestem a capela são da autoria de Eduardo Leite e foram executados pela fábrica de cerâmica
Viúva Lamego em Lisboa. Datam de 1929 e representam os passos da vida de São Francisco de Assis e de Santa Catarina, que são venerados na capela. Situada no coração do centro histórico do Porto, a Sé Catedral foi edificada no período de transição entre o românico e o gótico, dos séculos XII e XIII, tendo sofrido grandes remodelações, principalmente nos períodos manierista e barroco, e é hoje reconhecida como o primeiro monumento com intervenção barroca na cidade do Porto, como atestam, por exemplo, os painéis de azulejos nos claustros. Destaca-se o aspecto de igreja-fortaleza, com fachada flanqueada por 2 torres e a bela rosácea sobre a fachada principal. No interior, destacam-se as primeiras pinturas de Nicolau Nasoni na cidade, o retábulo-mor em talha dourada, de estilo joanino, e o altar em prata do Santíssimo Sacramento. A majestosa fachada principal da Sé do Porto, que mantém ainda as torres românicas e o óculo original no corpo central, foi remodelada em 1772 numa campanha rococó, que substituiu o primitivo portal românico e conferiu ao alçado poente o aspecto cenográfico que hoje possui, com o portal ladeado por 2 colunas geminadas que suportam um frontão que termina em nicho, onde se conserva a imagem da padroeira da Sé do Porto, Nossa Senhora da Assunção. Vamos conhecer agora a Igreja e Museu Santo Ildefonso. Essa igreja foi edificada em 1739. Imagina as preciosidades do barroco que vamos encontrar aqui dentro. O edifício da atual Igreja Santo Ildefonso foi construído na primeira metade do século XVIII, no local onde existia uma ermida medieval. A cobertura azulejar das torres e da fachada da igreja é de autoria de Jorge Colasso. Cerca de 11.000 peças dão vida à iconografia referente a Santo Ildefonso, a alegorias eucarísticas e a episódios do Novo Testamento. Sacra da Igreja Paroquial Santo Ildefonso reúne em 7 salas as peças mais significativas da sua coleção, a saber, têxteis, alfaias litúrgicas em prata, objetos em talha dourada, antigos livros de assentos, estatuários, pinturas, entre outros. Aqui nós temos um único conjunto, são 2 anjos, que também são do período da edificação da igreja, em 1739.
Esse frontal em tecido de linho, com bordado em fios de ouro. Estamos no Parque da Cidade do Porto, um espaço de natureza incrível. Esse parque tem uma grande distinção. Ele é o único parque urbano de Portugal e da Europa que tem frente marítima. Para passearmos pelo parque da cidade, eu escolhi esse lenço azul. Foi proposital. Esse lenço eu ganhei da minha amiga Alzirinha Barbosa, amiga portuguesa, e ela me deu esse lenço num dia em que viemos passear pelo parque da cidade. Ainda eram os dias de calor, mas viemos para orar e caiu a noite e ficou muito frio. E como eu tinha vindo recentemente do Brasil e não tinha muitas roupas de frio, ela me deu esse lenço e falou: esse lenço eu gosto muito da cor. Aí eu falei: mas então você não deve me dar. E ela respondeu: é justamente porque eu gosto desse lenço que eu devo lhe dar. O Parque da Cidade é enorme. Para vocês terem uma ideia, 83... O Parque da Cidade é enorme. Para vocês terem uma ideia, tem 83 hectares. Eu já me perdi aqui dentro. Andei, rodopiei. Quando eu vi, voltei para o mesmo lugar onde eu tinha entrado. É um labirinto para mim. Uma das saídas do Parque da Cidade dá em frente ao famoso Castelo do Queijo. Na verdade, o nome correto, Forte São Francisco de Xavier, trata-se de uma fortaleza de defesa marítima, mas popularizou-se o nome Castelo do Queijo porque foi edificado no século XVII sobre uma rocha que já recebia esse nome de Pedra do Queijo. Estamos na praia de Matosinhos, curtindo um pouquinho esse dia maravilhoso. Matosinhos faz parte do Distrito do Porto, ou seja, da grande região metropolitana do Porto. Mas é uma cidade que faz limite com a cidade do Porto. E aqui nós viemos provar um hambúrguer de bacalhau. E olha só, falando em bacalhau, dizem que os portugueses tem uma receita de bacalhau para cada dia do ano. Chegando aqui, ouvi dos portugueses que isso não é verdade. Não confere, porque existem muito mais receitas do que os dias do ano. Antes do bacalhau, entradinha, sopa, que é também uma tradição aqui. Os portugueses tomam sopa sempre antes da refeição principal, do prato principal. E geralmente o prato principal, geralmente não, sempre, o prato principal é acompanhado de pão. Então, quando eles nos perguntam nos restaurantes, vai querer pão? E nós falamos que não, eles ficam muito espantados.
pelo canal do portal Arte Design. Deixe seu like, se inscreva no canal. Olha, água! E aqui na Praia de Matozinhos, encerramos esse vídeo em que conhecemos um pouquinho mais sobre o azulejo no contexto do barroco joanino e destacamos cultura, lazer, culinária do Porto, Portugal.